Olá pessoas, meu nome é Diego J, também conhecido como Grid Ambicioso, e esta é mais uma Grid Recipe. Considerando que os meus horários na faculdade mudaram um pouco, eu acho que eu vou mover esses vídeos de Yu-Gi-Oh! Pro fim de semana, pelo menos pelo resto desse ano, porque isso me dá mais espaço para respirar. Eu vou tentar postar eles nos sábados, mas esse aqui tá saindo depois porque enfim, não deu mesmo. Black Wings. Eu já trouxe esse deck pro canal no ano passado, mas desde lá algumas pessoas me pedindo pra uma atualização da receita, porque algumas cartinhas dignas de nota foram lançadas de lá pra cá, e assim sendo aqui está o deck. Provavelmente ainda vão ter mais suporte novo, né, já que o Crow voltou pro anime Black Wing é infinito, mas por enquanto essa é a versão que eu tô usando. Vamos à lista. 3 Zanya no Chris. Se você controlar um Black Wing além de outra cópia dele, você pode invocá-lo por invocação especial. Ele tem cláusula de uma vez por turno nesse efeito. E o outro efeito é, uma vez por turno ele não pode ser destruído por spells ou traps. Pode ser útil, mas a importância dele no deck, tirando a Special Summon, é o fato de que ele tem 1900 de ataque. Então ele pode buscar qualquer outro monstro do deck com a Black Whirlwind. 3 Soen no Shura. 1800 de ataque, só 100 a menos que o Chris, então ele também pode buscar a maioria no deck. Na verdade a única coisa que o Chris pode buscar que o Shura não pode é o próprio Shura, né? Enfim. Quando o Shura destrói um monstro em batalha e o envia ao cemitério, você pode invocar um Black Wing com 1500 ou menos de ataque do seu deck com os efeitos negados. Quase sempre você vai invocar um regulador para bater com ele e fazer um 5 na main phase 2. 1800 de ataque não vai matar nada muito grande, mas com um Kalute o ataque dele chega a 3200, o que é bem mais promissor, né? E com mais Kalutes ainda, o ataque dele vai subir mais ainda, então enfim. 3 Kuroi Arinoblasto. Se você controlar um Black Wing além de outra cópia dele, você pode invocá-lo por invocação especial. Ele não tem cláusula de uma vez por turno nesse efeito. E o outro efeito é causar dano perfurante. 1700 de ataque é um ataque bem mais ou menos, mas ele ainda pode buscar uma boa quantidade de cartas com Whirlwind. 1 C no Zephyros. Se essa carta tá no seu cemitério, você pode devolver uma carta virada para cima no seu campo para a mão e reviver essa carta, mas você toma 400 de dano e você só pode usar esse efeito uma vez por duelo. 1600 de ataque não é muito, mas tanto faz, geralmente você não faz a normal summon dele mesmo, ele é melhor usado para descarte de Twin Twister. As melhores cartas para você devolver para a mão são a Black Whirlwind, porque você pode simplesmente ativá-la de volta em seguida, ou algum dos Black Wings que pode ser invocado da mão sem cláusula de uma vez por turno. 3 Getsuei no Kalute. O honesto do deck, durante a etapa de dano que um Black Wing batalha, e não precisa ser contra um monstro, você pode descartar o Kalute e aquele monstro ganha 1400 de ataque, simples e efetivo. 3 Chipu Nogueiro. Se você controlar um Black Wing além de outra cópia dele, você pode invocá-lo por invocação especial. Ele não tem cláusula de uma vez por turno nesse efeito. E o outro efeito bastante útil é, você escolhe um monstro do seu oponente e o ataque e a defesa desse monstro caem pela metade permanentemente. A única coisa ruim desse efeito é que ele alveja, só isso mesmo. 2 Jogen no Pinaka. Só pode ser usado como matéria de 5 para invocar um Black Wing, o que nesse deck é tudo que dá para invocar mesmo. Na fase final do turno em que ele foi enviado do campo para o cemitério, você pode adicionar um Black Wing do seu deck à sua mão, exceto outra cópia dele. Qualquer um, ao contrário de Black Whirlwind, não tem restrição de ataque, então esse efeito pode ser bem útil. Eu só uso 3 desse bicho porque ele não se invoca especialmente da mão. 1 Byaku Yanogladius. Se você só controlar um monstro e esse monstro for um monstro Black Wing, exceto outro Gladius, você pode invocá-lo por invocação especial. Ele não tem cláusula de uma vez por turno nesse efeito, mas lembre que você só pode usar se só tiver um monstro no campo. Eu coloquei uma cópia dele aqui quando eu reparei que invocar Gale ou Pinaka com Black Whirlwind no campo me permite adicionar esse carinha e fazer um Notung instantâneo sem precisar do Blizzard. Mais de uma cópia é desnecessária, mas também significa que ele costuma ser banido pelo Pot of Desires, mas enfim. O outro efeito dele é que uma vez por turno ele não é destruído em batalha, então pode servir de escudo às vezes, mas geralmente não acontece. 3 Kyokuroku no Blizzard. Não pode ser invocado por invocação especial e não tem nada que pudesse fazer isso no deck mesmo, e o efeito principal é, quando ele é invocado por invocação normal, você pode reviver um Black Wing de nível 4 ou menos do seu cemitério em posição de defesa. É bom para fazer nível 5 e 6, mas você também pode reviver outros reguladores com esse efeito, caso precise fazer nível 7 com outro nível 4 no campo também, então não se esqueça. E por fim, 3 Topu no Orochi. Se você controlar um Black Wing além de outra cópia dele, você pode invocá-lo por invocação especial. Ele tem cláusula de uma vez por turno nesse efeito. O outro efeito dele é, quando ele é usado como matéria de síncro, você pode trocar a posição de batalha de um monstro no campo. Quase nunca eu uso esse efeito por vontade própria, a maioria das vezes que eu ativo é clicando sem querer no Yes, mas enfim. Spells, 2 Allure of Darkness, a nova lista permite que a gente use 3, né, muito bom pra esse deck, mas no momento em que eu fiz ainda não podia. Um Rag aqui por razões óbvias, 2 Pot of Desires, quase tudo que é importante nesse deck é usado a 3, então você geralmente não perde muita coisa de importante banindo as 10 cartas do topo do seu deck. 3 Twin Twister pra limpar back row e por fim 3 Black Whirlwind, nossa máquina de gerar vantagem. Quando você faz a normal summon de um Black Wing, você pode adicionar um Black Wing do seu deck à sua mão com menos ataque que o monstro que você invocou. Não tem nenhuma restrição de uma vez por turno, então você pode abusar bastante dessa carta em múltiplas cópias e com múltiplas normal summons graças ao Notung. Traps, 2 Icarus Ataque, é um deck de bestalada, e 2 Floodgate Trap Hole. Eu tô realmente começando a gostar dessa armadilha, ela é bem interessante, especialmente porque não só ela pega monstros que não podem ser destruídos por efeito, como ela torna esses monstros alvos válidos para usar o efeito do Raikiri, muito boa. Deck adicional, um Gandati no Onimaru, o novo Big Boss do arquétipo. Ele infelizmente não é tão bom quanto parece, invocá-lo na maioria das vezes é mais amostragem do que necessidade, mas eu gosto dele. Quando ele é invocado usando o Black Wing como
matéria, ele se torna um regulador, como todo assalto Blackwing. Não pode ser destruído por efeitos. Uma vez por duelo, você pode copiar o nível de um Blackwing do seu cemitério. E se ele for invocado por invocação Synchro usando apenas monstros Synchro como matéria, ele ganha 3.000 de ataque durante a etapa de dano, subindo para 6.000. A propósito, Utopia Bin Laden não pode parar esse efeito porque ele não é ativado, ele é contínuo. A única forma de invocar o Onimaru nesse deck usando só Synchros é com um nível 5 e um nível 7, mas isso não é muito difícil de fazer. Mas de novo, chamá-lo não deve ser uma prioridade sua, dá muito bem para ganhar duelo sem ele. 2 Chu no Raikiri. Quando ele é invocado usando um Blackwing como matéria, ele se torna um regulador. E uma vez por turno, você pode escolher até uma carta do seu oponente para cada outro Blackwing que você controla e destruir esses alvos. Pontos fortes: pode agir como remoção em massa e limpar o campo para uma investida sua. Pontos fracos: alveja, destrói e não conta a si mesmo. A maioria das vezes ele é o primeiro nível 7 que você vai invocar, porque os outros geralmente são mais úteis no mid e no late game. Um Namida Ame no Chidori. Quando ele é invocado usando Blackwing como matéria, ele se torna um regulador. E ele ganha 300 de ataque para cada Blackwing no seu cemitério. E com monstros o suficiente ele pode superar até o Onimaru, e é por isso que eu disse que nem sempre vale a pena invocar um Onimaru. E quando ele é destruído e enviado ao cemitério, você pode reviver um Synchro bestalado do seu cemitério, exceto o Chidori. Como ele é mais útil mais pro meio e fim do duelo, onde o seu cemitério vai estar lotado de pássaro, você geralmente vai ter algo para invocar quando ele morrer. 2 Shikoku no Hawkjoe. Tem 2 efeitos. Primeiro, uma vez por turno você pode reviver uma bestalada de nível 5 ou mais do seu cemitério, isso é ótimo para recuperar seus Synchros. E o segundo, durante o turno de qualquer duelista, quando o Hawkjoe for alvo de um efeito de um ataque, você pode trocar o alvo para outro Blackwing que você controla. Ou seja, você salva ele matando outro bicho que você vai poder trazer de volta depois com o primeiro efeito. Hawkjoe é uma ferramenta para sua armar o campo com pássaros grandes. Um Armado Wing não pode ser destruído em batalha e você não sofre dano de batalhas envolvendo ele. Em outros tempos esse efeito seria bem mais overpower, mas hoje em dia nem tanto. Ao final da etapa de dano em que essa carta ataca, você pode colocar um Red Counter no monstro atacado, se ele não morrer, lógico. E então, durante a sua fase principal, você pode remover todos os Red Counters dos monstros do seu oponente e o ataque e a defesa desses monstros se torna 0 até o final do turno. É um efeito bem lento e não vale a pena invocar esse cara por causa dele. Ele é mais útil quando usado como uma defesa mesmo, ou até mesmo não usado. Você pode tirá-lo do deck adicional tranquilamente, que ele não faz muita falta não. 2 Hoshikage no Notung. Quando ele é invocado por invocação especial, seja por invocação Synchro ou até pelo Hawkjoe, você causa 800 de dano ao seu oponente e tira 800 de ataque e defesa de um monstro do oponente. Esse efeito não alveja, mas você só pode usar uma vez por turno, então fique ligado. E o outro efeito, que é o que ajuda a gerar toneladas de Card Advantage com a Black Whirlwind no campo, uma vez por turno você ganha uma invocação normal a mais para usar no monstro Blackwing. Múltiplas cópias não acumulam, viu? Lembre disso. Mas mesmo sem acumular, Notung é uma das cartas mais importantes do extra, com certeza. Um Arms Wing, outro que não é isso tudo, mas como eu uso o Orochi e Floodgate Trap Hole, eu imaginei que não fosse machucar tanto assim usar uma cópia. Se essa carta ataca um monstro em posição de defesa, ela ganha 500 de ataque e causa dano perfurante. Dano perfurante com 2.800 de ataque não é algo tão ruim assim, mas se quiser tirar, pode tirar facilmente. Um Samidare no Soraya. Quando ele é invocado usando um Blackwing como matéria, ele se torna um regulador. E ele tem mais 2 efeitos, mas nesse deck só dá pra usar o primeiro. Quando essa carta é invocada por invocação Synchro, você pode reviver um assalto Blackwing do seu cemitério. Dá pra reviver até o Onimaru, mas isso não só não é muito prático, porque ele não vai ganhar os 3.000 de ataque quando ataca, que é basicamente a única razão de você chamar, como também é improvável, porque a maioria das vezes você vai usar o Soraya exatamente como matéria pra chamar o Onimaru do extra deck. O negócio é reviver um Raikiri ou um Chidori e usar o Soraya como regulador pra chamar o Onimaru. E pra terminar os Synchros, um Kiraboshi no Gran. Sim, eu sei que ele é um lixo completo. Por que é que eu coloquei uma cópia aqui? Basicamente porque o efeito dos assaltos Blackwings de virar regulador pode ser um pé no saco às vezes. Pra fazer o Onimaru, você precisa de um nível 7 e um nível 5. Como o primeiro Synchro que você vai invocar geralmente vai ser o Raikiri e ele vira regulador, fica complicado fazer o Onimaru caso o Raikiri não morra, porque se você invocar o Soraya com o Raikiri ainda vivo, os dois vão ser reguladores, então não vai dar pra fazer Synchro. Você precisa esperar que o Raikiri morra se quiser fazer o Onimaru, então pra resolver isso, eu coloquei o Gran aqui, porque ele é um nível 5 que não vira regulador, então dá pra usá-lo pra fazer o Onimaru sem que o Raikiri morra. Na verdade você pode colocar qualquer outro nível 5 genérico aqui no lugar dele, Librarian, Armado, Stiambaraida, o que preferir. Eu só quis usar algo dentro do tema mesmo. E sim, eu sei que eu disse que o Onimaru não é necessário, é só pra se amostrar, e aqui tô eu colocando lixo no extra só pra ficar mais fácil de invocá-lo, mas eu sou amostrado, então é bem isso mesmo que eu faço. Quem me acompanha sabe que meu objetivo não é fazer o deck mais forte, é simplesmente fazer um deck divertido que se adeque aos meus gostos. Quem quiser modificar o deck pra ficar mais competitivo, pode tirar esses Synchros mais fracos e colocar outras cartas como Utopia Bin Laden, Bills e até Crystal Wing, não é difícil fazer ele nesse deck não, fique à vontade. Ah não, tem os Xyz, eu esqueci, pera aí, rapidinho. Um Zerofine pra negar o campo inteiro e ganhar ataque, um Castelo pra se livrar de coisa chata e um Cowboy pra matar o oponente de desgosto. Agora sim, esse foi o deck. Se eu não me engano, esse deck quase completa os requisitos para um deck do Crow pelas regras dos Concept Duels. Então, no próximo campeonato do canal, caso alguém queira usar o deck do Crow, dá pra usar esse aqui como base. É só tirar os Xyz e colocar outros Synchros dele e pronto, já tá feito. Enfim, esse foi o vídeo. Muito obrigado por ter assistido e tá indo.